Ilma e também com a doutora Glória, que também está nesses grupos nacionais, trabalhando na questão do Covid-19, e estamos hoje retornando com elas, justamente porque houve uma necessidade de tratar sobre a questão da regulação de leitos. E por essa nesse tema ser urgente, e por questões da agenda também das duas, nós acabamos mudando a nossa data, que o dia que geralmente é na quarta-feira, estamos fazendo hoje na quinta, e antecipando um pouquinho o horário. Mas é muito bom estar com todas e todos aqui, ainda que virtualmente, para esse diálogo. E a Escola Superior do Ministério Público agradece a presença de todas e de todos, e também da doutora Ilma e da doutora Glória, que são as duas pessoas que estão participativas, engajadas nessa problemática, nessa crise que nós estamos atravessando. Muito obrigada pela presença das duas, e eu vou passar a palavra logo à doutora Ilma, para que ela possa iniciar a sua fala. Mas só avisando que após a fala das duas, nós vamos oportunizar as perguntas, que podem ser as pessoas podem se inscrever no chat. Então, seja bem-vinda, doutora Ilma, novamente, e a nosso espaço aqui de diálogos, a palavra é sua. Boa tarde, doutora Ana, boa tarde, doutora Glória, boa tarde aos colegas. Fico muito contente que a gente tenha renovado esse espaço de encontro para partilhar as nossas dificuldades, trocar ideia, enfim, se amparar, né? Inicialmente, eu tinha tinha convidado a doutora Glória para vir falar com a gente sobre regulação, porque esse tem sido talvez uma das coisas que para esse momento seja importante a gente ouvir um pouco do que já está posto, do que já está construído, e principalmente para que a gente se prepare para esse trânsito de referência e contra-referência que deve se avolumar nos próximos dias, e possa também já ir elaborando as nossas estratégias de enfrentamento da judicialização, né? Então, ela vai trazer para a gente esse tema, mas antes de passar a palavra para ela, eu queria tratar com vocês aqui de um ofício circular, e vai seguir para os colegas nas próximas horas, também fruto das nossas conversas com a doutora Glória. Esse ofício trata sobre a questão da atenção básica, né? Nós tínhamos pedido desde lá do início aos colegas que preparassem o acompanhamento do que está sendo feito na atenção básica, né? Fossem fazendo esse controle, porque não só precisa se criar um fluxo de atendimento às síndromes gripais, ao próprio Covid, mas também precisa se desenvolver estratégias para que não haja suspensão do atendimento na atenção básica para aqueles grupos prioritários, principalmente o pré-natal e os pacientes crônicos, né? Então, é momento também da gente fazer um controle da atenção básica para evitar que situações de saúde se agravem, de pacientes crônicos se agravem e possam concorrer com a situação do Covid na alta complexidade, né? E para isso a gente precisa checar como está acontecendo o controle de tuberculose, de hanseníase, pacientes idosos, HIV, o pré-natal, o hipertenso, o diabético, né, que são os pacientes crônicos, verificar se o transporte sanitário para quem faz diálise está acontecendo direitinho. Então, são essas questões. A gente vai rodar um ofício circular, vai encaminhar modelo de portaria, se vocês quiserem abrir um procedimento só para isso, recomendação e ofício, para que a gente possa já ir manejando o movimento dessas informações, e, de repente, nos municípios em que isso está, vamos dizer assim, renegado a um segundo plano, esquecido, isso possa ser ativado e o Ministério Público possa, então, induzir a correção dessas práticas, né, e a retomada dessa assistência, que é uma assistência fundamental. Então, esse material está seguindo para vocês hoje, nas próximas horas. Peço a todos os colegas que retomem a fiscalização da atenção básica, em paralelo à questão do Covid, porque a gente não é promotor só Covid, né? A gente também é promotor da saúde, e essas outras questões, elas não estão parando, né? Essas outras doenças, esses outros agravos, eles estão acontecendo. E se a gente não fomentar e não cobrar, não movimentar os secretários no sentido de retomar
mesmo com todas essas limitações, o acompanhamento desses públicos prioritários, a gente vai ter uma explosão de situações aí que vão, inclusive, concorrer leitos de UTI com esses pacientes, a gente sabe que não é interessante nesse momento, né? Então, vou passar, devolver a palavra à Escola Superior, agradecendo ao comparecimento de todos vocês, agradecendo mais uma vez a disponibilidade da doutora Glória, né, que ainda se reabilitando, mas se dispôs a estar com a gente nessa tarde, trabalhando com sacrifício pessoal, como ela colocou para vocês, ela está se recuperando ainda, né? Desejar para a senhora uma boa recuperação, agradecer em nome do Centro de Apoio de todos os colegas a sua disponibilidade, a sua boa vontade, e convidando mesmo a todo mundo a aderir àquilo que for proposto, àquilo que for sendo colocado aqui por ela, tá bom? Doutora Ana, devolvo a palavra à senhora, para que a senhora possa, então, colocar a doutora Glória a falar. Obrigada, doutora Ilma, pela presença. Doutora Glória, mais uma vez, muito obrigada, a escola agradece e deseja que se recupere o mais rápido possível, né? Agradecemos ainda mais estar nessa recuperação e sem perder a força e a coragem para trabalhar aqui por todos nós. Então, a palavra é sua, doutora Glória. Ok, boa tarde. Estão ouvindo? Ok? O som? Ok, Glória. Ok? Agradecendo, né, mais uma vez, e tantas mensagens, né, de apoio, e que foram, assim, de importância vital, é um susto enorme, em primeiro lugar, mas a gente, inclusive, fica com uma referência também bastante interessante, até de poder realmente entender um pouquinho, que não foi nem um milésimo, de que muitas das pessoas aí têm passado com a contaminação e famílias, mas a gente começa, inclusive, a entender o quão difícil, na verdade, é o combate a esse vírus, em detrimento de que ele se apresenta de facetas mil, a depender de cada organismo, de cada situação clínica, de cada paciente. Então, a gente, na verdade, ainda em recuperação, mas já com mais essa força, né, dada pelo nosso Senhor, do sentido realmente de poder fazer com que a nossa população tenha as condições realmente de enfrentamento a esse vírus. Então, como a Ilma colocou, essa questão da atenção primária, eu tenho um procedimento de notícia de fato, iniciou com notícia de fato, hoje eu fiz uma conversão em inquérito civil para acompanhamento das ações de combate, e também desmembrei em um outro para as questões de controle de monitoramento de aplicação de recursos. Até porque ele estava já gigantesco em relação à farta documentação já requisitada e tudo isso. Então, em relação à questão da atenção primária, é só uma lembrança, porque a gente possa focar nessas questões que são realmente diuturnas e rotineiras, principalmente pelo efeito que já vinha acontecendo. Então, a gente tem tido notícias aqui na capital de que muitos e muitos e muitos municípios teria parado totalmente o atendimento da atenção primária, onde nós começamos a ter um aumento significativo de senhoras grávidas chegando e relatando a não realização da do pré-natal, porque no seu município estaria suspenso, como também pacientes totalmente descompensados, tanto do ponto de vista dos hipertensos, da pressão arterial, quanto aqueles que precisam até mesmo de uma fita de diabetes para poder fazer controle da sua diabetes. Chegando nos hospitais realmente totalmente descompensados. Isso nos fez nos preocuparmos bastante. Aqui em São Luís, mesmo no estado, nós começamos a encaminhar ofícios para que o estado fizesse, enquanto Superintendência de Atenção Primária, o acompanhamento desse planejamento do atendimento da atenção primária frente às estratégias do combate ao coronavírus, também em relação a que as equipes ficaram com problemas em relação a afastamento de recursos humanos, em razão de estar na faixa de risco, por contaminação do Covid ou por suspeitas, então, de um redimensionamento dessas equipes, bem como também a própria forma de atuação como estratégia, né, dessa atenção primária. O São Luís resolveu fazer um planejamento específico, então já estamos com esse planejamento específico e já estamos acompanhando
na capital, eu só tenho 35%, infelizmente, de cobertura, mas mesmo esses 35% faria muita falta se não tivesse acontecendo. Então, a gente começou a fazer esse acompanhamento bem próximo, e que estava realmente com uma série de questões, EPIs, acompanhando, inclusive, essa questão dos equipamentos de proteção e de segurança para esses profissionais, e bem como também todas as demais estratégias em relação a esse acompanhamento. Então, a São Luís optou por fazer esse planejamento específico, e o Estado, então, editou uma nota orientadora, todo esse material está indo pelo CAOP, uma nota orientadora com fluxo, que o município pode optar por seguir essa nota orientadora ou fazer o seu procedimento de planejamento específico. O fato é que não tem nenhum lugar escrito, nem deveria, nem poderia ter nunca, de que essa atenção primária é para se parar totalmente o atendimento. Então, é uma questão muito, muito grave e muito preocupante, até porque muitas das questões iniciais de sintomas de síndromes gripais é lá nessa atenção primária que está se conseguindo identificar, né? Inclusive já dando um outro suporte para um nível de mais complexidade para esse atendimento. Com relação à questão da modelagem assistencial para o atendimento do COVID. Nós estamos aguardando o Estado, apesar de todas as matérias de divulgação do governo, onde se indica hospitais sendo alugados, hospitais que estavam fechados sendo alugados, aumento de número de leitos, aquisição de respirador, aquisição de insumos. Só que o que acontece? Nós temos uma preocupação justamente de que essa modelagem ela esteja escrita, porque até então não estava. Então, o senhor secretário hoje me pediu um prazo improrrogável até segunda, para apresentar essa modelagem assistencial nas 19 regiões de saúde do Estado, onde irá ser demonstrado investigação diagnóstica, fluxo de coleta de material PCR naqueles pacientes necessários, fluxo de painel viral, bem como os locais para realização tanto de raio-x quanto de tomografia, naqueles casos também por indicação do médico. Então, em cada região, essa modelagem vai ser apresentada pelo Estado até na segunda, porque uma grande dificuldade, na verdade, que se estava tendo, eu especialmente, era justamente para que o Estado colocasse isso escrito, porque é a forma, inclusive, de se ter e de se poder, inclusive, fiscalizar e monitorar, né? Não é só dizer que está fazendo, mas é demonstrar isso que está sendo feito e, principalmente, dar conhecimento a nós e a todo o público em geral, inclusive pela legislação de transparência e direito à informação, naquela região, naquele território, nas situações de atendimento à Covid suspeito ou confirmado, de como que se dará esse atendimento. Então, estamos nesse aguardo para que o Estado possa nos apresentar essa modelagem assistencial. São Luís me apresentou uma modelagem assistencial de combate ao Covid, só que já faz uma coisa de 20 e poucos dias, e hoje eu solicitei ao seu secretário a atualização, porque nesse material encaminhado não estava ainda os leitos que foram destinados à Covid do Hospital da Mulher. Então, e também uma unidade mista que funciona no Taquibacanga, que seria destinada também para essa finalidade. Então, ele também está na sexta, está me encaminhando a modelagem de São Luís. E também qual a importância dessa questão de ter escrito isso? É justamente com a mesma finalidade, até mesmo para se inferir em relação à evolução exponencial. Em termos proporcionais, nós estamos pior que São Paulo, se for levar em conta a população, números de contaminados e número de óbitos, né, e isso nos faz, inclusive, é a capital, né, essa situação em particular, São Luís, o que nos leva a uma preocupação premente, urgente, de, inclusive, se saber e buscar, junto a São Luís, a possibilidade, inclusive, tendo investido, inclusive, os recursos recebidos diretamente por São Luís para essa finalidade, numa possibilidade de aumento de leitos, e principalmente nesse momento de alta complexidade. Então, por essa questão da importância, primeiro, inclusive, de poder levar com que esses gestores façam isso, que até então não havia nenhuma disposição para fazê-lo, de colocar esse fluxo no papel, né? A outra é que esse fluxo também nos permitirá
em próximo tempo, averiguar, no monitoramento de aplicação de recursos, também todo esse desenrolar da aplicação desses recursos. Então, quantitativo de leis, é claro que nunca será o suficiente. Isso é fato, não foi aqui, nenhum canto do mundo conseguiu. Daí, então, a grande questão que permanece na ilha, né, das preocupações, da questão mesmo do distanciamento social, a questão hoje, que passa hoje a vigorar o decreto da obrigatoriedade das máscaras, e eu particularmente entendo que foi muito demorado, muito lá no começo, essa conduta já deveria ter sido adotada, e aí vem vários infectologistas dizendo que a máscara não funcionava, a máscara não adiantava, etc. e tal, e agora é uma forma de você se prevenir os outros, porque é aerosol, a contaminação, mas pelo menos hoje começa a vigorar a proibição de não circular sem a máscara, né, e nem estar em ambientes coletivos sem ela, e também essa questão realmente da preocupação desse desenrolar desenfreado de ontem para hoje, houve um aumento de óbitos bastante considerável. Subnotificação é uma realidade Brasil, existem 2 bases de sistema, tem o Infogripe e tem o sistema síndrome gripal grave e tem o sistema COVID, então está complicado. Então, a gente sabe realmente, começa a perceber isso, mais do que claro, e isso ficou claro nas zonas em Manaus, quando houve, em menos de 24 horas, mais de 100 óbitos, e que esses óbitos, eles estavam detectados nos cemitérios, no momento houve até a abertura de várias coletivas e tudo, e não estava devidamente constatado esses óbitos na estatística apresentada. Então, isso é uma realidade. Então, nós fizemos também uma perspectiva de possibilitar o máximo de informações possíveis, uma parceria com a Corregedoria de Justiça do Estado do Maranhão, onde a Corregedoria se mostrou muito, muito propícia, assim, bastante, para a gente começar um trabalho junto aos cartórios do Estado, para que a gente possa monitorar certidão de óbito registrado por Covid, a complicação de Covid ou Covid a esclarecer. Por quê? Porque o Covid a esclarecer, no momento que esse DO sai dessa forma, nos pacientes que é possível coletar material para fazer PCR, no momento em que essa resposta sai positiva, esse dado ele entra no sistema óbito confirmado. Mas aqueles que são grande parte também hoje, principalmente dos óbitos que estão acontecendo, que não está sendo feito muito rápido, em 2, 3 dias de evolução da doença, e é que acaba não tendo a possibilidade de ter colher esse material, esse dado, ele vai ficar para sempre, inclusive se a gente saber se esse óbito foi por suspeita de Covid. Então, é uma possibilidade de informação da gente poder detectar. Ontem aconteceu uma questão inusitada, né, bastante inusitada, no SVO, uma família chegou com um corpo, essa pessoa teria ido a óbito dentro do veículo que já estava levando ao hospital, a família resolveu, então, porque não teria condições de dar entrada no hospital, porque a pessoa já tinha ido a óbito, o levou até o SVO. No SVO tinha um residente, um rapaz ainda com muita experiência, acabou por aceitar esse corpo, orientando que eles deveriam fazer um BO, como uma conduta clássica nesses casos, a necessidade de se registrar um BO. Eles, ao se dirigirem para fazer o BO, nunca mais apareceu a família. Entrou, anoiteceu, tivemos que deixar esse corpo dentro da sala de autópsia, né, na maca de autópsia, em razão de não ter onde colocar, por conta até mesmo de que tem uma determinação de não poder permanecer nem no SVO, nem no ML, mas fazer o quê? E iriam fazer o quê? Então, a polícia já está com essa questão, inclusive tentando identificar essa família, tudo isso. Então, assim, são questões bastante inusitadas que começam, na verdade, a acontecer, as famílias em pânico, não se sabe se o pânico foi porque não teria como levar de volta, porque não pode ficar em casa, as funerárias estão a informar que não tem lugar para colocar esses corpos, né? Então, é uma questão que a gente está muitíssimo preocupado, que é a questão do manejo, realmente, na questão dos óbitos. E, principalmente, levando em conta essa dificuldade aí da base nacional de poder realmente fazer essa contagem minimamente, mesmo daqueles que estão dentro das unidades hospitalares, ou que, porventura, passaram por ela e evoluíram para óbito.
e com essa dificuldade de poder. Então, está se tentando, pelo menos em sede de cartório, em sede de registro cartorário, se tentar buscar essa informação de todos os cartórios do Maranhão. Uma forma de comparação, uma forma de poder se trabalhar com esse dado da forma como ele vier, né, inclusive se checando realmente se nos municípios está acontecendo, por exemplo, não estaria acontecendo óbitos por a Covid a esclarecer e que não estão aparecendo no cômputo por conta da não coleta do material, né? Então, que é uma questão bastante real. E também a outra preocupação muito pertinente é quanto aos médicos. Então, nós estamos também, eu vou hoje mandar para o CAOP, numa preocupação bastante grande, colegas, com as arboviroses. Então, São Luís, 420 casos de dengue, situação, nós estamos com alguns municípios monitorados em relação às arboviroses. Infelizmente, o Lira, que é o levantamento de infestação predial, teve que ser suspenso em razão da questão da pandemia, mas até onde foi feito, demonstra um quadro extremamente preocupante. Alguns municípios já mesmo na faixa de risco total para um contágio bastante preocupante da dengue. Onde também a preocupação, a sintomatologia das arboviroses é muito igual às síndromes gripais e ao Covid. Muito igual. Dor no corpo, febre. Então, assim, tem toda uma sintomatologia muito, muito parecida. O que na verdade, ontem nós encaminhamos para ser feito? O Plano Municipal de São Luís das arboviroses, que ele é obrigatório, Plano Estadual das arboviroses, e bem como o manejo clínico desses pacientes, para que as portas e as unidades de saúde percebam, quanto possível, também uma contaminação por uma dessas arboviroses, e colocar no cômputo da investigação diagnóstica, como, por exemplo, da sorologia da dengue, da sorologia para a zika e da sorologia para a chikungunya. Por quê? Porque é algo possível de acontecer, visto que nós estamos agora entrando em maio, que é o pico mesmo das arboviroses. São Paulo, Paraná, já tem alguns estados, inclusive, com óbitos por essas arboviroses, principalmente dengue hemorrágica. Ano passado, nós isolamos no Maranhão a dengue tipo 2, o que nos traz muita preocupação de que nós temos esse tipo sorológico já em nosso meio, desde o ano passado, né? O que nos causa realmente começar todo um trabalho com a população em relação a essa questão das suas casas, das águas, das paradas, dos jarros, etc., toda essa preocupação também já, lixões, local que pode acumular realmente esse tipo de água parada e ter proliferação das arboviroses. Então, é uma questão muitíssimo preocupante que está no bojo também dessa questão da integralidade, para que a gente possa não ficar apenas restrito, como está muito da classe médica e que a gente está dando dando esse olhar, como se toda e qualquer situação que chega de porta, imediatamente se coloca como suspeita de Covid. O que também nos preocupa de impactar toda a estrutura de saúde, porque fazer manejo de paciente que não é Covid, como sendo, impactando, claro, aquele que vai chegar realmente com uma suspeita que tem uma situação muito mais concreta, por medo, um pavor, e tudo vão se colocando. Teve uma certa UPA aqui, e foi feita uma avaliação dessa de porta, onde se constatou que 30 e poucos % do que tinha sido indicado como suspeita de Covid, na verdade, não era. Um caso foi de AVC, outro caso foi uma descompensação de insulina, outro caso... Então, isso também é uma preocupação que está posta em toda a questão do Estado. Os profissionais estão em pânico, para ter medo, mas o pânico está nos trazendo uma outra situação, que é uma dificuldade e um comprometimento do manejo. Você imaginar um paciente com dengue ou com qualquer uma outra situação, por exemplo, e ter um manejo para a Covid, até mesmo ao ponto, por exemplo, de receber hidroxicloroquina, por exemplo. Né? Então, é uma situação bastante complicada em relação a que a gente possa ter essa questão da triagem, não é? E aí se fica com medo e urgente de transferir esse paciente, muitas vezes sem ter as condições para tal. E aí eu entro na questão da central de regulação. A nossa central de regulação, ela já não é, colegas, aquilo que deveria ser, né? Então, a gente tem um procedimento que há muito tempo a gente vem
acompanhando, porque ela existe de fato, mas não de direito. Os médicos que lá estão, apesar de ser chamados médicos reguladores, esses cargos não existem de fato, de direito, só de fato. A pessoa que hoje coordena essa central, o cargo dela é um cargo de assessoria, porque essa estrutura administrativa, ela existe, mas não tem normatizado essa estrutura, né? Então, é uma situação que está se tentando resolver já aí um certo período de tempo, até mesmo porque está linkado com aquela questão orientadora, não é, da lista de espera, de uma forma tal que se possa dar ênfase à legislação de transparência, informação nos sites, etc. Tanto de eletivas quanto mesmo de leitos em pacientes agudos. Então, essa central, hoje, ela funciona como um sistema. Esse sistema, nós fizemos uma solicitação ao seu secretário para que esse sistema ele tivesse um compartilhamento específico, dentro do sistema tivesse uma sala virtual só para COVID. Então, isso já foi feito. Hoje, o sistema ele tem a estrutura e tem a estrutura COVID. A lista de solicitação e a lista disponível de leitos também em ambiente separado, então a gente consegue visualizar os leitos que estão disponíveis para a COVID, e nós estamos aguardando a secretaria, que também está com prazo até na segunda, para que elabore um protocolo de acesso. Por que a questão do protocolo de acesso? Que vai linkar com o manejo clínico, já orientado pelo Ministério da Saúde. Com relação ao pedido, a qualidade da solicitação. Então, o que acontece? A unidade solicitante, o hospital municipal, ou mesmo uma UPA, faz a solicitação, e muitos estão fazendo apenas o seguinte: paciente suspeito de COVID, não bota mais nada. Alguns não colocam nem a idade do paciente. Alguns não colocam nem se é crônico, se não é, se tem comorbidade, se não tem, nenhum, se já fez a tomografia, se coletou material, nada. E daí, então, diz a família: olha, já fizemos o pedido. E aí, esse pedido chega ao Ministério Público da Defensoria: olha, o Estado aqui ainda não disponibilizou o leito. Mas a qualidade dessa solicitação, ela é quase que zero. Por quê? Porque não leva a que a equipe de médicos da central possa avaliar com qualidade mais, definir com condições de tempo adequado até a situação clínica daquele paciente. Muitas vezes o paciente tem situação gravíssima já, tá? Mas isso não está disponível na informação. Então, por isso é que a gente fez a requisição para ter o protocolo de acesso, onde, por ato normativo do senhor secretário, vai ter aquele elenco de informações obrigatórias para essa requisição. Mínimo, quer dizer, tanto que vai ter lá, mínimo, o pedido tem que ter esse nível de informação e, obrigatoriamente, essas informações. A levar, inclusive, a busca de responsabilidades por nós, ou por quem direito, nos casos onde alguém lá numa unidade solicitante é que não se conduziu como deveria. Porque isso hoje é algo muitíssimo grave que vem acontecendo. E a outra questão, quando nós também estamos solicitando senha específica para essa regulação do COVID, para conseguir saber quem eram as pessoas naquela unidade que tinham senha e quem foi aquela senha da pessoa que entrou no sistema virtual e fez a solicitação, e fez como não deveria. Não anexa exames, muitas vezes o paciente fez tomografia e anexa o laudo e não anexa a película. Isso aqui dificulta, porque o médico, ele não quer ver laudo, ele quer ver a película, para poder ele ter o entendimento técnico dele frente àquela questão. Então, são questões bastante complicadas que estavam realmente comprometendo o bom andamento da questão da regulação, com todas essas dificuldades. Aí se agrega a essa questão uma outra, que é leito de retaguarda. Então, a gente está, assim, desesperado, muito desesperado, por leitos de UTI. Sim, mas nós precisamos do leito de retaguarda, porque é aquele paciente que chega febril, que precisa fazer a analgesia para dor, é um paciente que se pode tentar conduzir de uma forma tal, evitando que chegue até uma unidade de altíssima complexidade.
E aí aconteceu o seguinte, o governo federal editou uma portaria, a 561, onde disponibilizou leitos de retaguarda. Eles pegaram o CNES e enviaram para os estados, com base no CNES de cada município, os municípios elegíveis para a habilitação desses tipos de leitos. Então, mandaram para o Maranhão uma lista dos municípios e o quantitativo de leitos. O COSEMES fez o rastreamento junto aos senhores secretários para confirmar se aquela informação era real, mesmo se aquele município dispõe daqueles leitos para habilitar, né, e filtrou, fez uma lista essa que eu estou há 5 dias, eu espero que até amanhã saia, a resolução COSEMES, ad reverendo, para que essa lista vá ao Ministério para habilitar imediatamente. São 9 regiões, já encaminhei para o CAOP a lista, são unidades que estão em 9 regiões de saúde, nós somos 19 regiões, tirando a capital, ficam 9 regiões ainda a se saber como irá se conduzir a questão dos leitos. O Ministério, ele já se manifestou para o CONASEMES, dizendo que não vai, até então, mesmo já esse novo ministro, teria já informado ao CONASEMES que não vai custear leitos de pequeno porte, para hospitais de pequeno porte, que são nós temos grande parte do nosso município de 20 leitos. Então, o Ministério já teria informado ao COSEMES e CONASEMES que não vai habilitar hospital de 20 leitos. Então, a gente solicitou ao COSEMES para que fizesse, pelos seus apoiadores, uma reunião com esses secretários virtual, de forma virtual, dessas 9 regiões de saúde, e avalie em cada município, em cada região, que proposta nós poderíamos fazer para o Ministério. Exemplo, tem município que tem leito, tem hospital de 100 leitos que está usando só 20, por exemplo, já é uma informação que o COSEMES nos passou assim, muito ano passado, mas isso está sendo feito município a município, para que a gente possa ter concretamente, nessas 9 regiões, estamos sem leito de retaguarda, a fazer a proposta à CIB e encaminhar ao Ministério como proposta para que o Ministério possa habilitar esses leitos, e justamente a esses que nós chamamos de leito de retaguarda, que é uma preocupação infinita nossa, porque é justamente aquele paciente que poderá, num leito de retaguarda, conseguir sua resolutividade, conseguir melhorar, conseguir equacionar sua dor, ou mesmo se monitorar aqueles com condições de uma possibilidade, por questão de comorbidade ou questões clínicas peculiares, um agravamento, né, de uma forma mais intensa. Então, a gente precisa, na verdade, estar se acompanhando, né, essas questões, e aqui estou à disposição dos colegas para as perguntas. Mais ou menos, são N questões que a gente está acompanhando, mas em relação a essa questão maior, central de regulação, leitos de retaguarda, leitos de UTI, é mais ou menos o que a gente tem trabalhado até então, com o município de São Luís e com o Estado. Obrigada, doutora Glória, mais uma vez desejando sua recuperação plena, e que mesmo assim ainda está aí no trabalho duro, sabe, dando conta de tudo que está acontecendo no Brasil e aqui, né, em São Luís e no Estado. Muito obrigada, que Deus aí lhe abençoe nessa recuperação. Doutora Ilma tem uma pergunta a fazer, e se alguém tiver mais perguntas, por favor, se inscreva aqui pelo chat e a gente vai abrindo a oportunidade de fala. Doutora Ilma? Está me ouvindo, Ana? Tô sim. Tá. Eu penso assim que, passada esta pandemia, a doutora Glória vai querer tirar férias de mim. Glória, boa tarde de novo. Tá? Assim, para fazer uma síntese assim, do que a gente conversou durante a manhã, mesmo na nossa reunião de agora à tarde, né, que a gente precisa tirar encaminhamentos das nossas reuniões. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela dá vamos dizer assim, um norte para quem precisa trabalhar a partir desse volume de informações que você trouxe, né?
A primeira meta para esta semana, ou até a nossa próxima reunião, seria aquela do começo, que é passar em revista, fiscalizar a atenção básica, principalmente em relação aos serviços daqueles grupos prioritários. Mas aí, em relação a esse assunto da regulação, quer dizer, o que o colega precisa fazer hoje na sua comarca, que tipo de contato, de provocação ou de recomendação ele precisa fazer para o secretário, no sentido de fazer funcionar da melhor forma possível a regulação, a referência e contra-referência desses pacientes. Ilma, é o seguinte, com relação à atenção primária, né, eu acho que é isso, a gente poder realmente fazer essa fiscalização e, principalmente, verificar o funcionamento, né, ou se não está funcionando, por quê, e conseguir já intervir. E a questão em relação à central de regulação, eu me coloco à disposição, eu espero até na segunda, os prazos estão até segunda à tarde, né, tanto das informações do protocolo de acesso, da regulação, quanto da modelagem assistencial de São Luís e do Estado. E aí, encaminhar prontamente, até na terça, assim que eu receber para os colegas, essa questão da modelagem assistencial, ela é importante, porque o colega vai ter acesso no seu território do que está previsto pelo Estado, né, para esse atendimento, e também, com relação ao material da central, poder justamente encaminhar o secretário para que justamente ele tenha conhecimento da qualificação dessa solicitação. Eu acho que hoje é uma questão que está assim, bem premente e necessária, porque um dos nós que nós estamos encontrando na questão da regulação é justamente essa qualidade da solicitação. E mais, o que também está se percebendo é da possibilidade de não ter mais informações, justamente porque o médico ele quer se livrar do paciente, bota logo suspeita de Covid e quer mandar para frente. E aí ele não tem nem mais interesse de colocar outras tantas informações como necessárias. Então, e quando o manejo clínico, orientado pelo Ministério, dá todo um passo a passo, nos casos de suspeita, de como deve se conduzir o médico. Ele não está a critério dele. Hoje tem um manejo clínico obrigatório de ser seguido. E se não for seguido, ele dizer no prontuário por que não seguiu, por questões objetivas ou clínicas. Né? Mas o fato é que tem hoje um protocolo de manejo muito fechado de como deve se conduzir o profissional nessas unidades. E o que se tem percebido é justamente esse pânico imenso, a gente até entende, compreende, mas infelizmente não pode ser por aí, é de que prejudica o manejo, prejudica o olhar de ser outra patologia, outras questões, e o paciente, inclusive, tem um comprometimento não mais por Covid, porque aquela situação clínica dele subjacente, pré-mente, não foi identificada em tempo oportuno. Isso que eu entendo, assim, como uma questão bem elementar. E mais, e nos referenciar justamente as dificuldades. Por exemplo, o município está lá em tal lugar, não tem sinal de internet, por exemplo. Opa, aí já é uma intervenção. Opa, senhor prefeito, senhor secretário, olha aqui, está tendo dificuldade de acessar a central, porque o município, a gente tem, aqui, por exemplo, o Socorrão, você tem uma ideia, o Socorrão, quando dava, ninguém sabia por quê, dava 9h, não sabia por quê, sabendo, né? 9h, se perdia qualquer informação, porque a notificação ela é imediata, não estava se conseguindo fazer notificação imediata no Socorrão. E não se entendia por quê, Socorrão 1. Doutora, porque quando dá 21 horas o sinal vai embora. Como assim vai embora? Sinal de internet. Aí só de manhã que aparece de novo o sinal. Aí intervimos junto ao Socorrão, que é uma autarquia, colocaram lá a empresa, botou lá um equipamento, não sei mais o que, o fato é que se solucionou essa questão. Não sei se era uma intervenção humana ou se era técnica, alguém que ia lá e desligava para poder de noite não trabalhar, não fazer nada, né? Porque tudo é possível, mas é um fato. Então, isso nos dá esse feedback bem importante, porque, inclusive, não estamos conseguindo anexar, não estamos conseguindo anexar a película no sistema. Então, tudo isso é um retorno importante para que a gente possa estar vendo os nós, para que a gente possa imediatamente estar tentando reduzi-los, né, ou então eliminá-los. Eu acho mais ou menos esse, no caso da regulação, esse bate-volta, porque o que está acontecido é que tem secretários, eu acho que nunca secretário ligou tanto para promotor, como se fosse o salvo-conduto.
Na hora que tem um paciente com suspeita, manda o pedido de qualquer jeito, aí liga para o promotor. Olha, seu promotor, quero logo lhe avisar. Estamos com um paciente com suspeita de Covid. Já pedimos a vaga para o Estado. Ou como se fosse um salvo-conduto. Não será nunca, claro. Mas precisa, inclusive, saber, sim, você pediu direito? Esse paciente é com suspeita de Covid mesmo? É uma série de questões aí. Porque não pode se descurar, porque é isso nós estamos entrando numa situação de outra gravidade. Temos conversado com a Associação Médica, com o Sindicato dos Médicos, também para fazer esse olhar de cuidado, agora com as arboviroses e tudo, e as outras patologias rotineiras, né? Que não pode ser em um momento, se não for manejar direito, aí a gente vai ter óbitos, aumento de óbitos por não manejo adequado dos pacientes, que é tão grave quanto morrer de Covid ou não, né? Porque a gente, como Ilma colocou, é não ser promotor de Covid, somos promotores de defesa da saúde, da integralidade do cuidado do paciente. E eu, mais ou menos, eu acho que é essa que é uma minha visão operacional. Ao receber, encaminhar, e a gente começar, então, a fazer esse bate-bola junto ao território, no caso da regulação, se operacionalmente falando, a coisa está acontecendo, se tem dificuldades técnicas e quais são. E mais ainda linkado, claro, com essa dificuldade que ela é real, não vai ser agora que vai ser diferente, que é a questão da gente conseguir adequar minimamente a quantidade de pessoas necessitando de leitos e a quantidade deles, né, no Estado. É mais ou menos operacional. Seria interessante, de repente, já começar a verificar se está funcionando adequadamente ou se já foi implantado nos estabelecimentos o núcleo interno de regulação. Sim, às vezes perfeito. Não tem esse locus administrativo, não tem essa pessoa, esse telefone, esse computador, para que a pessoa possa trabalhar com essa informação. E aí é uma determinação da legislação do SUS. Todo hospital, obrigatoriamente, tem que ter um núcleo interno de regulação. Todo hospital, é obrigatório. É justamente esse núcleo que tem todo, porque antigamente era história só do serviço social. Serviço social. Inclusive colocando as assistentes sociais em atividades extra, o que seria mesmo comuns à profissão. Então, assim, esse núcleo interno de regulação ANI, ele é uma estrutura obrigatória a todo hospital. Agora, existe também, em razão de ser pandemia, né, algumas unidades onde quem está fazendo esta regulação é o núcleo de vigilância epidemiológica. Então, é importante que em cada unidade isso fique definido. Vai ser o núcleo? Também não tem, pode ser porque se trata de pandemia, mas, contudo, todavia, tem que saber se esse núcleo, ou unir, ou o núcleo epidemiológico, tem condições para rodar nas 24 horas, nos 7 dias da semana, a possibilidade, sempre que houver necessidade, de poder gerar essa solicitação, né? Então, é importante, sim, para se ter dentro da unidade, até porque é obrigatório ter o núcleo por ser hospital, porque não seria nem só Covid, esse núcleo, ele na verdade, tem a obrigatoriedade de solicitar exames, solicitar vagas, não é? Tudo esse núcleo interno de regulação que tem essa conduta para com a unidade externa. Ok. Doutora Ilma quer perguntar mais alguma coisa? Não, né? Tem uma indagação aqui da doutora Patrícia Fernandes, que se quiser fazer pessoalmente não, por voz, mas aqui está escrito que ela quer saber se o uso obrigatório de máscaras, né? Se há alguma previsão de sanção pela não utilização dessas máscaras, doutora Glória. A questão é do decreto, ele fala nas sanções sanitárias, né, e, inclusive, ainda agora, que hoje começou, né, então, assim, ainda está na questão mesmo da uma orientação, e mais numa colocação hoje feita até pelo coordenador estadual da Vigilância para mim, por telefone, que a partir de terça-feira, segunda terça-feira, já começaria essa questão muito mais premente, de multa, etc., encaminhamento, até mesmo para fazer TCO, né, por a infração sanitária, tá? Porque o decreto, ele torna obrigatório, né, a conduta, e por conta de toda a questão que tem do impacto no coletivo, né, e aí acaba, na verdade, sendo possível, inclusive, essa possibilidade de enquadramento em condutas ilícitas sanitárias, da possibilidade, por conta do prazo, né, da pena,
realização e elaboração do TCO, que pode ser feito pelo decreto, que foi algo que o decreto trouxe, desde o primeiro decreto, pela Polícia Militar, né? A Polícia Militar, hoje, ela tem autorização para, em detrimento da Polícia Judiciária, elaborar com legalidade os TCOs. Érica também tem uma pergunta. Quer, Érica, na voz? Ou só mesmo por aqui? Doutora Érica? Bom, ela deixou uma pergunta, então pode falar, Érica, pode falar. Ligar o microfone, doutora Érica. Deixa eu ver. Pronto, acho que já tá desligado, Érica, o teu microfone. Não está conseguindo ligar? Não está conseguindo? Não sei por quê. Eu estou perguntando aqui para a Aline se tem alguma coisa, mas eu creio que não. Deixa eu ver. Ela está me... É porque ela diz que ativa e você desativa. Érica, não mexe agora, ela vai ativar. Não está conseguindo. Então, pode ser pelo chat mesmo. Está dando algum problema no seu microfone, Érica. Então, pelo chat, ela tem uma pergunta: como deve proceder se chegar um atendimento do Ministério Público dizendo que é caso de transferência para leito em São Luís, mas que ainda não foi feito? Ainda não foi feito? A transferência. A pergunta é: como deve proceder se chegar um atendimento do Ministério Público dizendo que é caso de transferência para leito em São Luís, mas não foi feito? Não foi feita a transferência. A primeira questão bem inicial é saber se a solicitação foi feita e se foi feita de forma adequada. Daí a questão, porque isso é uma questão muito comum, não só de Covid, mas no meu dia a dia, que muitos colegas me ligam de vários municípios para tratar possibilidade de transferência de paciente para São Luís, e quando muitas vezes eu vou consultar, nenhum pedido tem. Né? Ou então o pedido está desses moldes aí, que não diz coisa com nada, ou então faltando exames e tudo. Eu acho que a primeira coisa é constatar que foi feita a solicitação, que a solicitação foi feita de acordo, como deveria, e esse protocolo de acesso vai ser importante, porque ele vai dispor do que minimamente deve constar nessa solicitação. Do ponto de vista da vaga, infelizmente, né, e aí os colegas têm me perguntado sobre judicialização. Eu, particularmente, sou contra, né, sempre fui, em razão de impacto de fila, em razão de uma série de questões. Né, o paciente que entrou agora, tem outro que está há 3, 4, 5, 6 dias, tem comorbidade, o outro não tem. Tem uma série de questões. Realmente não dá para nem dizer para o colega o que vai fazer, porque é de uma complexidade imensa. E aí vem um colega também e diz assim, e se morrer? E se disser que procurou o Ministério Público e a gente não fez nada? Então, acaba a judicialização servindo para esses moldes exclusivos. Bem o ponto. Por quê? Porque acaba que, na verdade, hoje, a gente tem, e aí, essa fila de liminar, ela é uma realidade no Brasil inteiro. Então, a gente tem fila de liminar. Isso, na cardiopatia congênita das nossas crianças, é algo assim do dia a dia. Então, é uma fila gigantesca de liminar, e muitas vezes, ainda tem um detalhe, a família procura a DPU que entra com a ação. A família procura, muitas das vezes, o MPF, e o colega que está lá é o daqueles que acha, que entende que pode entrar com o individual. Entra. E, muitas vezes, mais ainda, a questão do próprio Ministério Estadual. Então, às vezes, tem casos, muito recente, tinha um caso desse. Uma criança, ela estava com 4 liminares. 4 plantões diferentes, né? Estava com 2 da Justiça Federal, uma do MPF, outra da DPU, e duas nossas.
né, do Ministério Estadual. Então, o que acontece? E ainda assim, está aguardando a vaga. Né? Por quê? Porque é aquela tal da questão, não consegue ter a judicialização ou ter a liminar, faz com que essa vaga vá aparecer. É uma questão. A outra é essa questão que a gente, infelizmente, há anos a fio debate, que é essa questão do impacto da judicialização nas filas, etc. Agora, o que a gente entende também, e aí é uma questão bastante, e é da minha experiência do dia a dia, quantas vezes eu tenho pacientes com indicação de UTI do interior e que não é UTI. Querem, na quinta-feira, neguinho quer se mandar de lá para deixar, muitas vezes, só a mocinha enfermeira ou técnica de enfermagem, ou então um residente, se mandar, e quinta-feira aqui é uma loucura São Luís. Quinta-feira a gente já sabe aqui começa de tarde a procissão de ambulância, tudo enquanto para cá, né? E também começa a chover pedido de transferência de todo canto. Não é pela questão clínica do paciente, é pela questão de que não se quer ficar com o paciente que poderá. Quantas vezes eu ligo e a pessoa diz assim para mim, doutora, mas é porque o paciente ele vai precisar de hemodiálise. Já precisa de hemodiálise? Cadê os exames? Já precisa? Não, mas olha, vai complicar. Quer dizer, vai complicar. Então, é uma situação que a gente vem discutindo com a Associação Médica e com o sindicato, da gente conseguir melhorar e ter uma definição de protocolo de manejo clínico e protocolo de acesso desses pacientes, até mesmo para, quando o paciente desse chegar, por exemplo, numa UTI, que a equipe da UTI entender que nunca foi caso de UTI, se buscar responsabilidades. Porque hoje está isso no bojo também. Não se quer ficar com paciente complicado. E agora, em grau exponencial, que não se quer ficar com paciente COVID. Mesmo paciente com sintomas muito a menos. É o que está acontecendo já. Ontem tivemos vários casos de solicitação de transferência, paciente ele não estava com desconforto, ele não estava com, era febril e mais, pelos protocolos, os pacientes, dependendo da situação clínica apresentada, de não comorbidades, diz o protocolo, é para ir para casa. Essa é a questão. Aí vem uma outra confusão que as famílias não estão querendo aceitar essa indicação que é médica. Né? Prova em contrário é isso, frente, inclusive, ao protocolo posto pelo Ministério. Né? E, inclusive, os hospitais privados estão fazendo isso, nós estamos tendo problema com o hospital privado, que as famílias não querem. Assim, prove, até a prova em contrário, a gente não pode ir de encontro ao que está posto no planejo clínico do Ministério, e um profissional médico de porta está a entender. Agora, o contrário é que é preocupante. É justamente essas dificuldades que a gente tem já do dia a dia e que agora está no exponencial, que é, por exemplo, solicitações para suporte que nem o paciente precisa ainda, porque ele poderá precisar. Quer dizer, se o médico ou uma unidade de saúde tiver medo que o paciente complique, ele está totalmente no lugar errado, ele está na profissão errada, em tudo enquanto. Porque aí é um negócio que quer dizer, impacta o que a gente já não tem. Então, isso é uma rotina nossa aqui, de uma situação e que agora, esses últimos dias, se agravou de forma exponencial, que é justamente por isso a questão da gente dizer, olha, gente, tem que ter o protocolo de manejo clínico e o protocolo de acesso. Vamos começar a tentar também moldar isso de uma forma, para essa bomba não vir para a nossa mão. Veja bem, vinha uma situação, ou então, outro detalhe muito, muito grave, a família fica, é melhor ir para São Luís, vai complicar. Essa transferência, ela tem que ser clínica, gente, não é porque a família quer. E o que nós temos orientado? E que isso a gente consegue visualizar aqui, é justamente o seguinte, coloca assim, a pedido da família, bota bem grandão, a pedido da família e tal. Quando chega aqui, a central já recepciona com a forma que deve recepcionar. Porque a gente, inclusive, tem entrado com ações aí, né, em vários lugares, nós do MP, IDPE e tudo, em cima de regulação que o médico não indicou clinicamente. Foi a família que deu pressão e aliou que ele não queria ficar com o paciente grave, ou mesmo que pudesse agravar, aí cai a sopa no mel, é tudo que eles querem. Aí quer dizer, clinicamente falando, não era para ter aquele pedido ainda sendo solicitado. Isto causa uma situação de extrema gravidade, que é o quê? É da gente ter, muitas vezes, um paciente que não está grave, um paciente que ele não precisa de UTI,
ali, que vai ter uma liminar. E eu tenho uma senhora, eu tenho um paciente gravíssimo, de dias aguardando nesta fila, com gravidade extrema, e não vai para a vaga. Né? Então, isso, agora, nós somos o quê? Induzidos a erro. Induzidos a erro. E daí, então, toda essa conversa com a associação médica, com o sindicato, porque espera-se da possibilidade de um dia poder responsabilizá-los. Esses médicos que estão fazendo esse tipo de conduta. Porque é algo para ser responsabilizado. Primeiro que vai impactar uma fila, vai impactar uma outra pessoa que está grave em uma situação que já não tem se leito. Uma situação que não é confortável para ninguém. Então, isso é uma realidade. Então, essa questão muito próxima também no município, no território, o colega poderia, inclusive, já com esses instrumentos, inclusive já também orientar no sentido, inclusive dessa busca de responsabilidades, nos casos onde houver solicitação de leito, nos casos que não é para ser solicitado leito ainda, ou até mesmo solicitado que não deve. É leito de retaguarda e se pede logo de UTI, não, pediu de UTI aqui. Porque se o paciente agravar, eu digo assim, outro dia um médico disse para mim isso. Doutor, é o seguinte, eu pedi, porque se o paciente agravasse e eu aprovava que eu tinha pedido leito de UTI, eu digo, meu senhor, o senhor está errado clinicamente falando e está errado juridicamente. E como? Uma história totalmente inadequada à sua conduta. Primeiro que a situação é clínica, ou o paciente precisa, ele não precisa de suporte tal. Não é porque a família pediu, todo mundo não quer ficar em município nenhum. Nós, se fosse nosso filho, nossa mãe, era a mesma conduta. Agora, a questão é outra. É que a transferência não se dá a pedido da família, a não ser que a família assine o termo de responsabilidade. Aí é outra questão diferente. Não é transferência, tirar o paciente do hospital e trazer para cá lá e assumir o risco. Mas transferência interhospitalar precisa, e isso é o Estado também tem esse ônus. Por quê? Porque essa central não tem protocolos para acesso, como não tem protocolo de manejo para ingresso nessa fila. É tudo isso que nós já estávamos trabalhando antes e estamos trabalhando agora. Como que se dá o ingresso na fila em detrimento do lugar que a pessoa possa estar? Hoje ainda não tem nessa central do Maranhão. Justamente isso. Quer dizer, a pessoa está lá no 20º lugar, de repente vai para o primeiro. Por questões clínicas. A pessoa tem uma complicação, a pessoa tem, por exemplo, no caso da oncologia, na quimioterapia, por exemplo, tem uma compressão de medula, o protocolo vem, tem compressão de medula, bota lá para frente. Para fazer a quimioterapia, pode ter 1000 na frente. Então, assim, essas questões também estão desaguando na nossa mão, nesse volume de judicialização, em razão da não operacionalização dessas questões da central feita pelo Estado do Maranhão. E isso acaba resvalando tudo na hipótese da judicialização e dos pedidos que nos chegam das formas mais absurdas possíveis, né? Alguns, inclusive, não dizendo coisa com nada e tudo isso. Então, assim, qualifica o pedido, qualifica o manejo clínico, inclusive com essa busca de responsabilidades, quem fez o pedido, quem foi o médico que fez, por que chega em uma outra estrutura, onde aqui as equipes aqui me ligam muito, doutora, a senhora quer um documento? Eu disse, não, porque eu não tenho nada escrito, não tenho nada, até porque acontece no município. Olha, você quiser, vamos colocar no papel, certo? Coloque no papel, para poder me encaminhar, para me mandar para onde veio o paciente, para busca de responsabilidade. Doutor, esse paciente nunca foi caso de UTI. Não tem nem como, nunca foi. Está aqui o protocolo, o prontuário, está aqui, ó, nunca foi. Pelo que está registrado aqui, tudo isso. Então, assim, é uma dificuldade que já tínhamos antes, e agora muito em razão que ninguém quer realmente o paciente com suspeita de Covid, mas é uma questão muito grave que está explodindo na mão da gente. A judicialização, ela leva tudo isso em conta, né, do que realmente nos é muito preocupante em razão justamente disso, de, na verdade, não ajudar, em vez de ajudar, complicar a vida de outros, né, que estão na fila. Mas é muito complexo. Doutor Newton, agora tem uma pergunta, está inscrito. Está me ouvindo, Newton? Newton Belo? Não sei se ele está me ouvindo. Ele escreveu? Não, se inscreveu para perguntar, mas não escreveu a pergunta. Então, eu vou passar para a doutora Linda Luz. Aí, quando ele retornar, a doutora Linda Luz pode falar o que é que eu pergunte. Ele disse que sem som. Tá sem som? Ele está botando aqui, que ele está sem som.
Oi. Você está sem som. Então, ele não fez. Aline, verifica para nós por que está desligando o microfone. O meu, vocês estão ouvindo? Ok, eu estou ouvindo. Vou perguntar, Aline. Então, eu posso falar, então. Boa tarde a todos. Glória, brigadão por todas as orientações. Você, como sempre, nos ajuda demais. Eu queria saber, eu acho muito interessante essa história da gente ficar... Tá ouvindo? Estou ouvindo. Vamos. Da gente fazer essa fiscalização melhor na questão da... Na questão da... Alô? Estou ouvindo. É porque... Tá certo. Da atenção básica, eu queria saber se há como o CAOP ou tu orientar a gente fazendo uma espécie de checklist do que a gente não pode deixar de ver no que diz respeito à atenção básica neste momento, para dar de certa forma, uma melhoria. Está indo. Nessa... Já está tudo no CAOP. Tem a nota orientadora do Estado, feito, né, que a gente acompanhou, tem um fluxo em cima do que disse o Nacional, né, a Secretaria de Atenção Primária, né? Então, esse material todo já está com CAOP, viu, linda? Tá ótimo, então. Fernanda deve encaminhar para vocês. Viu? Tá certo. Obrigada, Glória. Então, agora tem uma pergunta de... Conseguiu, Nilton? Acho que agora eu consegui, sim. Estão me ouvindo? Então, isso, estou ouvindo, Nilton. Estão me ouvindo? Bom dia, boa tarde a todos. Eu queria saudar as doutoras Ilma, Ana Tereza e também a nossa doutora Glória Mafra. Muito obrigado aí pela ajuda de sempre, que vocês já sempre estão aí apostos a prestar esse grande auxílio a todos os promotores de justiça e defesa da saúde do Maranhão. Queria sempre agradecer a isso tudo que está sendo fundamental ao exercício de nossas funções. Doutora Glória, na verdade, quando eu me inscrevi para a pergunta, a senhora começou exatamente a discorrer o assunto que eu iria pontuar, que é justamente essa notória insuficiência de leitos de UTI, que hora ou outra vai surgir aqui no nosso estado, como surge em qualquer lugar do mundo, já que é impossível um sistema de saúde, diante da explosão de casos, da avassaladora explosão de casos, como ocorreu na Itália, como está ocorrendo até em Nova York, é muito natural que esses leitos sejam insuficientes, não interessa o quanto nós consigamos aumentar, o quanto nós consigamos progredir na forma coletiva. Aqui em Imperatriz, por exemplo, já tem, inclusive, decisão de cumprimento de sentença de um processo antigo que a gente tem aqui para readequar esse número de leitos, uma obrigação que foi imposta à União, ao Estado, ao município. Já houve o cumprimento parcial desse aumento de leitos, já teve esse aumento de leitos, só que, obviamente, isso, mesmo que tenha um cumprimento ainda mais engajado por parte da União, do Estado e do município, obviamente, se houver esse descumprimento das regras de distanciamento social que nós estamos observando, fatalmente, esses leitos vão estar ocupados hora ou outra. E vai haver esse colapso do sistema de saúde público e privado que todos nós tanto tememos. E, nesse contexto, o que eu queria trazer à baila era justamente essas questões das judicializações referentes aos individuais indisponíveis, as defesas dos direitos individuais indisponíveis. Eu já, umas 3 ou 4 semanas, que eu já tinha discutido com a doutora Ilma assim, mais a fundo essa questão, inclusive ela muito, muito solidariamente colocou as minhas dúvidas, as minhas ponderações no Grupo Nacional dos CAOPs da Saúde, e houve algumas concordâncias e também como algumas discordâncias. Eu queria aqui expor meu posicionamento, que o que eu penso, caso haja realmente esse avassalador número de casos que chegue ao colapso do sistema de saúde, centenas de pacientes até vão se encaminhar às promotorias de justiça para a defesa desse direito individual disponível, de ser internado dessa espécie de leito. Desse jeito, dessa forma, diante do expressivo número de pacientes que procurarão o Ministério Público para tal, seria acertada essa expedição de uma recomendação que seja, ou até a proposição de ação judicial, como aqui em Imperatriz naturalmente se faz, ordinariamente se faz, tal qual feito nas situações de normalidade. Eu mesmo entendo que nessa situação atípica
de centenas de pacientes requerendo leitos de UTI ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu não quero que aconteça, se Deus quiser não vai acontecer, mas pode acontecer, eu entendo que nessa situação, a intervenção ministerial, com recomendação que seja, ou ação judicial, pode ser entendida como uma quebra de fila de pacientes que estão na mesma situação, uma intromissão indevida e atécnica do membro do Ministério Público no trabalho dessa equipe médica. Nós não temos formação médica, alguns têm um conhecimento extra, como a doutora Glória brilhantemente tem, e nos ensina a cada dia, mas a grande maioria de nós não tem nem esse conhecimento técnico sobre medicina. Então, nós precisamos refletir as consequências dessas medidas a nível institucional e a nível individual de cada colega. Porque, assim, o que eu entendo, poderia ser alegado que o Ministério Público tomou ciência também. Poderia ser alegado que nós tomamos ciência dessa afronta dos direitos individuais disponíveis de alguém e nada fez e restou nisso. Então, a minha preocupação até hoje é como solucionar esse dilema. É uma coisa futura, que eu quero que não aconteça, mas nós temos que nos preparar para essa hipótese. E, a meu ver, nesse quadro catastrófico e até mesmo hipotético, que até o momento, graças a Deus, uma solução que eu vislumbrei seria a expedição. Assim, chegou um cidadão, uma fila de 100, chegou 100 cidadãos, no mesmo dia na promotoria, requerendo leito de UTI para defesa do direito individual disponível. Qual seria a minha ideia? A expedição de uma recomendação dirigida diretamente à autoridade sanitária competente para que essa, dentro dos critérios médicos já estabelecidos, fosse diligente no sentido de providenciar a internação do paciente no leito de UTI, em respeito aos direitos constitucionais daquele cidadão. Sempre pontuando e reforçando a necessidade de que os critérios médicos já estabelecidos para a fila, em daquela situação anômala, relativa ao coronavírus, seja devidamente respeitada. Então, assim, eu deixo aqui essa angústia novamente para a senhora, como eu já expus para a doutora Ilma, e até para que nós, talvez não seja agora, mas que nós depois nos reunamos para, de repente, construirmos esse entendimento conjunto, para que, se ocorrer essa catastrófica hipótese que eu estou aqui colocando, para que nós estejamos devidamente preparados para a atuação. Muito obrigado aí para todos. Um grande abraço. Obrigada, doutora Glória. Eu realmente... Perfeito, Newton. Agora, uma coisa que me preocupa, por isso da importância de se qualificar. Você imagina que vai ter, é possível, até por essa questão, e aqui na ilha é uma realidade, né? Pela questão hoje exponencial que vem acontecendo em relação à contaminação, que nós tenhamos realmente uma situação dessa catastrófica. Agora, imagina o cenário piorado, e aí daí minha preocupação em conseguir minimamente, operacionalmente, organizar essa questão da regulação, da solicitação, que esse pedido ele seja real, que ele seja baseado em manejo clínico, porque se imaginar o cenário catastrófico daqueles pacientes que irão precisar mesmo, né, aliado com todos os demais outros que não estão a precisar. Por quê? Porque o médico quer se livrar do paciente, ele quer mandar o paciente para frente, porque o paciente pode complicar, ele não quer ficar com o paciente complicado, tudo isso. Então, assim, é um outro cenário que é mais devastador tanto quanto. Por quê? Porque a gente, inclusive, vai ter os casos que isso já está acontecendo, né? Inclusive de pacientes que nem precisa daquele suporte, que é um cenário tão trágico quanto. Quer dizer, concorrer uma pessoa que não está precisando daquele suporte, concorrer com um paciente que naquele momento está precisando realmente, e com tamanha gravidade. Por quê? Porque um profissional lá na ponta resolveu, para se livrar, porque no final de semana ele não quer ficar no município, ele não quer que o paciente complique, porque é uma possibilidade, como qualquer uma outra doença, claro, de haver complicação, e imediatamente já pede para transferir para São Luís, de qualquer forma, de qualquer maneira. Daí a minha preocupação é que esse cenário não fique mais devastador ainda, que é justamente isso, quer dizer, inclusive, concorrer, não é, do ponto de vista de busca na DPE, ou mesmo no Ministério Público, porque tem um profissional que preencheu um documento médico, que se valeu justamente de ser esse profissional, de fazer essa indicação, ou por pressão da família, porque isso vai ser claro, e a família, evidentemente, vai, naquele momento, querer para trazer para São Luís de qualquer forma.
não é? Então, uma outra orientação que está sendo dada é isso, como aqui a gente já vinha fazendo aqui em São Luís. Não é questão clínica, é a pedido da família, então, bote bem grandão, a pedido da família, solicito transferência. Porque quando chega esse pedido dessa forma, a central, ela já dá o status devido, que não é por situação clínica naquele momento que aquele pedido está posto, mas por questões que a família que quer. O médico fez, a unidade fez, não negou, mas botou essa informação de que não é, e aí já fica claro para a central que o pedido ele não é clínico, ele é uma pressão da família ali, e que muitos fazem isso para até esse documento nos procurar. Isso é que é a questão, está todo mundo muito já pertinhos. Já dá pressão, aí o médico é tudo que ele quer, aí ele já dá, e justamente para nos procurar, tanto que muitos não chegam com relatório médico nenhum, que é um documento importante. Nunca deixou de existir o relatório médico, mas parece que não existe mais relatório médico, porque o povo só nos procura apenas com uma história, às vezes é só um número da regulação, e muitas vezes não diz coisa com muita coisa, quando ela não está preenchida devidamente, com todas as informações, tudo isso. Então, que é uma outra questão. Então, daí a minha preocupação dessa situação catastrófica ser pior por conta dessas condutas. Realmente, se houver esse nível logo agora de poder ficar muito atento com esses profissionais, de chover solicitações de transferência de paciente que nem naquele momento precisa. Aí o negócio vai ser mais terrível ainda. Né? Mais ou menos isso. Mas o posicionamento, eu acho que é isso, Nilton. Realmente, eu também assino embaixo, que eu acho que a questão é por aí. Tá? Obrigado, doutora. De qualificar esse pedido, do ponto de vista clínico e do ponto de vista da informação. Né? Eu acho bastante importante. Obrigado, Glória. Obrigada, Nilton. Obrigada, doutora Glória. Obrigado, nós temos uma pergunta da doutora Elisete. Elisete, você gostaria de falar? O microfone acho que já está no ponto. Se não, tem aqui a pergunta, se o Estado reteve testes rápidos que seriam inicialmente rateados entre os municípios? Teste rápido. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, infelizmente, esses testes rápidos que foram adquiridos pela Vale e doados ao Brasil, eles são de pior qualidade. Por quê? Porque esses testes, eles, em sede de resposta negativa ao vírus, eles têm uma deficiência de possibilidade de falso negativo de 75%. Então, é algo assustador, é mais da metade das possibilidades de que, no caso da negativo, de ser errado. Né? Então, na verdade, esses testes rápidos, eles não servem para diagnóstico. Para triagem, eles também não estão servindo de muita coisa, porque eles têm esse nível de deficiência técnica. Então, inclusive, trazendo uma outra situação, pacientes que, muitas vezes, eles não sabem, porque estão assintomáticos, e se fizer de assintomático, aí mesmo que vai ser terrível. Por quê? Porque ele teria uma janela a partir do 7º dia. Hoje, a rede DASA de laboratórios já prova para o Ministério que, na verdade, é de 10, né? Então, assim, do início dos sintomas. Então, o que na verdade se vê? Do ponto de vista mesmo da utilização desses testes para fins de diagnóstico, eles não servem, e para fins de triagem é uma outra situação também grave, porque ele também não constata IgG, que é o anticorpo. Então, ele não constata IgG, e ele ainda tem um detalhe, esses exames, eles vêm 20 exames numa caixa, e um vidro de solução reagente. Eles não podem nem ser divididos. Aquele vidro de solução reagente, ele serve exatamente para aqueles 20 exames. Não dá nem para quebrar, né? Assim, separar. É uma outra situação. A outra, com relação ao número de... O que aconteceu com essa questão dos testes? O Ministério, ele mandou os testes e mandou uma lista com os municípios, os quantitativos. Só que o Ministério, sendo muito esperto, dos últimos parágrafos desse ofício, o que é que eles dizem? Ficando a critério, a distribuição a critério da pactuação local. Bom, aí o que aconteceu? Lógico que veio para a autonomia do Estado e município. O que é que acontece? O Estado
segundo, eu estou aguardando isso documentado, fez um acordo com o COSEMES e distribuiu os quantitativos da forma como foi distribuído. Então, eu estou aguardando esse documento, mas eu conversei com o Vinícius, ele me disse que é o presidente do COSEMES, que a princípio ele não teria concordado, mas depois ele concordou da divisão como foi feito, tá? Dos testes. Então, tem essa questão aí que a gente está aguardando vir esse documento para poder realmente nos mostrar como que foi essa divisão. Mas, infelizmente, não foi feito essa divisão como o Ministério mandou, porque o próprio Ministério, por sua vez, deixou uma abertura para a autonomia local, da possibilidade de poder ser feito de forma diferente. Aqui o Estado reteve 50% e dividiu os 50%. Mas tem essa questão que a gente precisa saber. Se o COSEMES deu aval, aí não há o que dizer. Por quê? Porque é a entidade representativa consensuada junto ao gestor estadual, né, que representa os gestores municipais. Então, é uma questão daqueles que, se assim realmente foi, se o COSEMES deu ok, para que o prefeito e o secretário resolvam, infelizmente, com a sua entidade de classe. Porque é assim, mais ou menos, que a doutora Glória, aconteceu. A senhora está me ouvindo? Estou sim. A secretária de Afonso Cunha me disse que ela iria receber inicialmente 20 testes, e esses testes não foram repassados. Então, a maior preocupação dela é com essa questão, porque ela disse que realmente foi feito da forma como a senhora explicou agora há pouco, né, com a pactuação com o COSEMES, mas que os 20 testes não chegaram lá em Afonso Cunha. Isso mas, assim, o que hoje... Eu agora também estou vendo que, pela sua explicação, não tem muita eficácia, né? E nem talvez nem seja interessante. Secretários, o que a gente precisa realmente correr atrás, Lindinha? É atenção primária, como está acontecendo, e leito de retaguarda no município e na região. Esses são os dispositivos assistenciais e fluxo para, por exemplo, se precisar coletar PCR, que é o exame ouro, no caso do Covid, região tal, como vamos coletar, certo? Então, assim, são questões muito mais concretas de se poder trabalhar na assistência, porque o teste rápido, ele cria uma ilusão, na verdade, os gestores estão, primeiro, pelo quantitativo, a outra é que esse documento dos 75%, a Rede DASA encaminhou para o Ministério referendou que é isso mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Olha, eu entendo até que complica mais do que ajuda, porque, por exemplo, um profissional de saúde que faz um teste desse e dá negativo, ele continua na frente de trabalho, podendo estar contaminado. Né? E aí, do ponto de vista assistencial, o que vai resolver um teste com esse nível de acurácia tão baixa? Principalmente no negativo. Entendeu? Quer dizer, porque se fosse o contrário, afastava, deu positivo, afasta 14 dias, sai da frente de trabalho, se isola e tudo, mas é o contrário, é o negativo que é problema. Certo? Entendi, doutora, muito obrigada. A acurácia é muito pequena, tá? Mas os municípios vão receber. E isso que foi pactuado, até na segunda-feira, o COSEMES me disse hoje que o Estado estaria entregando do que foi pactuado no COSEMES para os municípios. Ok. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Glória. A doutora Sandra Garcia, acho que tinha uma pergunta com relação aos testes também. Não sei se ainda quer manter, a doutora Sandra, quer se manifestar. Ela pergunta se esses testes estão parados, esperando uma burocracia enorme para seguir para as regionais. E o que pode ser feito? O que estava faltando era a confusão de resolver no COSEMES como iam dividir, né? E que critérios iam utilizar e tudo isso. E que hoje, por informação de hoje, era que, em resolvendo, já tinha sido resolvido e queria sair uma resolução, porque a CIB trabalha assim, iria sair uma resolução com essa disposição dos quantitativos do que tinha sido pactuado para cada município, e queria, então, ser feito os encaminhamentos dos exames. Mas o que eu volto a colocar, mesma situação, realmente, chegando ótimo, a quantitativo que chegar ok, mas não vejo, pelo tudo que está posto, de forma técnica e de forma assim, muito pontual, do que eles representam na questão mesmo, propriamente, da assistência.
Realmente eu os vejo com bastante, aguardar esses que, agora o Estado está fazendo uma aquisição do teste rápido pela iniciativa privada, né? Eu soube hoje que esses testes já haviam sido adquiridos, amanhã vão me falar quantos, e que seria, inclusive, de uma empresa que detecta o IgG, que é o anticorpo, e que seria de uma qualidade bem maior e de acurácia maior. Se realmente isso acontecer, será realmente, a Fiocruz está terminando, diz que a produção até na sexta-feira do que tinha sido colocado para tentar testar, porque hoje o ministro disse que vai testar em massa a população, mas ele disse que em massa não é todo mundo, então não dá para entender o que é isso, né? Mas aonde se testou, por exemplo, a Coreia testou 2% da população e conseguiu ter realmente um retorno interessante em termos de visualização e de contorno da contaminação e tudo isso. E aí 2% do Brasil é algo assustador, né, em termos de números. Mas eu vejo que se a gente conseguir adquirir outros testes, o próprio Estado, com uma acurácia maior, que realmente eles serão interessantes para o uso. Mas esse, infelizmente, a qualidade dele deixa muito a desejar, e do ponto de vista assistencial e clínico, eu não vejo muito realmente qual a utilidade dele, assim, bem concreta nos municípios. Bom, a gente está aqui com quase 1h30, como a doutora Ilma pontuou aí no chat, de reunião, e agradecemos com uma participação muito expressiva. Nós tivemos quase 35 pessoas no chat, agora nós estamos com 32 aqui na sala. Então, eu queria agradecer, registrar que o doutor Márcio Tadeu esteve conosco e quem idealizou esses encontros, esses diálogos, agradecer aqui também o apoio da parte técnica da escola, a Aline que está aí, todos os servidores da escola conosco, e queria passar para a doutora Glória para fazer, se quiser fazer alguma... Ah, o doutor Márcio está aí, ó. Se ele quisesse quer falar alguma coisa, esse espaço está ainda aberto. E também a doutora Glória para as suas considerações finais, e a doutora Ilma, se quiser. Nós estamos aqui disponibilizando sempre este espaço, e para a doutora Glória e a doutora Ilma, tem que ficar ativo para aquilo que elas precisarem, quando precisarem, para a gente poder reunir e conversar sobre os assuntos da saúde. Pode falar, doutor Márcio Tadeu. Quer falar? Pode falar. Deixa eu ver se o microfone está aberto. Alô, boa tarde. Me ouviram? Pode falar. Sim, estamos ouvindo. Só não estamos... Eu quero só agradecer a imensa generosidade da doutora Glória, né, e fazer eco também aos desejos do seu máximo restabelecimento, que ela fique sempre muito bem. Eu já falei para ela que ela tem um latifúndio no céu. Essa passagem agora foi só para eliminar um pequeno pedaço desse latifúndio, mas ela ainda tem muito crédito lá em cima, não é isso, doutora Ilma? E a gente quer que ela fique sempre muito bem, para que a gente possa explorá-la muito, viu? E também porque ela é muito valiosa, ela sabe disso. Agradecer a doutora Ilma também pela pauta, né, de hoje, dizer que essa ideia desse diálogo do Covid é justamente para que os colegas possam ter um espaço, e essa foi a intenção da escola, para fazer esse debate interno, aprimorando a nossa atividade. Fiquei muito feliz de ver a frequência hoje, doutora Ana Tereza, dizer que, inclusive, a gente tem demanda de mais pautas, né? A gente vai ter sobre saúde mental, o doutor Luciano Benigno, né, está aqui também com a gente ainda, doutor Luciano? Acho que sim. Fez a sugestão de alguns outros assuntos envolvendo outros colegas, e acho que é importante a gente usar esse mecanismo de tecnologia para que a gente possa ter uma excelência ainda maior. Muito obrigado, eu só queria realmente fazer esse agradecimento muito forte, muito intenso para a doutora Glória, reiterar nosso desejo de que ela esteja cada vez melhor, e agradecer também o protagonismo da doutora Ilma e também a operacionalidade aí da doutora Ana Tereza. Muito obrigado. Ana, eu gostaria de falar também. Posso? Pode sim, claro. Eu queria aderir completamente às palavras do doutor Márcio Tadeu, dizer para ele que também eu
sou uma pessoa muito convencida de que o Ministério Público do Maranhão tem um grande tesouro na pessoa da doutora Glória Mafra. É importante que a gente não pare de fazer esse reconhecimento, porque se as pessoas não param de se doar e não param de se ofertar e de trabalhar e de se sacrificar, a gente também não pode parar de parabenizar e de agradecer. Então, eu agradeço a senhora, porque sei, dou testemunho da sua boa vontade, da sua capacidade, da sua perspectiva humana e também profissional. Realmente, estamos muito bem acompanhados nesse momento de desafio. Costumo dizer que grandes desafios demandam grandes nomes, grandes pessoas, e de fato, Glória, você realmente, hoje, assim, nosso grande amparo, né? Eu não faço nada mais do que fazer a ponte entre você e os colegas, né? O Centro de Apoio, na verdade, é hoje quase que integralmente tudo que você compartilha, tudo que você, enfim, intui, nós só estamos antenados com isso e temos também nos esforçado para, enfim, compartilhar com os colegas tudo que você produz na velocidade, na complexidade daquilo que você tem capacidade de produzir. Essa semana foi o seu aniversário, parabéns aqui diante de todos mais uma vez, Deus te abençoe, a sua recuperação foi para nós um presente, para você também, eu te desejo muitos anos de vida e que você seja sempre uma promotora de justiça parceira e modelo para todos nós, né? Quero agradecer ao doutor Mastadeu, que foi o idealizador desse espaço, né? Imagina a gente ter um espaço como esse num tempo desse, né? Sem poder se reunir, sem poder compartilhar as nossas dificuldades, enfim, os nossos saberes, né? Então, quero agradecer ao senhor também por nos prestigiar a nossa reunião, também por ter criado esse espaço e fomentar essas alternativas, essas estratégias, vamos dizer assim, oportunas para tempos tão difíceis, né, tão desafiadores, como eu costumo dizer. Agradeço a todos, doutora Ana, muito obrigada por ter conseguido inserir nessa quinta-feira essa nossa reunião, agradeço a todos que puderam comparecer, e vamos à luta. Doutora Glória, quer falar mais alguma coisa? Isso, só para agradecer aí as palavras do Márcio, da irmã Ilma, né? Agradecer, né, por tê-los, e também, só para finalizar, colegas, eu acabei esquecendo, mas assim, vou encaminhar para o CAOP, que vai encaminhar para vocês, é só uma cautela para a gente ficar atento dos municípios que decretaram calamidade. Esse decreto de calamidade, ele tem que ir para a Assembleia. Hoje, eu conversando com o deputado Otelino, nós estamos alinhando, eu encaminhei um ofício para que ele me encaminhe os municípios que já o encaminharam, porque está no artigo 65 da LRF como uma obrigatoriedade. Então, o decreto de calamidade, ele, para ter validade, para todas as repercussões da LRF, ele precisa ser convalidado pelas assembleias, bem como pelas câmaras, né? E o de emergência pelas câmaras. Então, a gente tem notícia aí, pelo menos de alguns procuradores, inclusive, que já me relataram de municípios, que ainda não teriam encaminhado, né? Outros que o decretaram emergência e que não encaminharam para suas câmaras. E como é obrigatório encaminhar para ser convalidado pela Câmara. E o de calamidade, esse sim precisa. São Luís já encaminhou, São Luís já está na Assembleia, a Assembleia já está fazendo o decreto legislativo para São Luís, como já fez para o estado do Estado do Maranhão. Então, é só mais ou menos também uma questão do alerta, para que os colegas fiquem atentos com relação a essa questão depois de todos esses impactos, aí já no aspecto mesmo, de probidades, etc., em relação ao decreto de calamidade de emergência. O de calamidade precisa ser convalidado pela Assembleia de forma obrigatória. Tá, colegas? Muito obrigada, estou sempre à disposição. Bom, gente, nós vamos já encerrar. Muito obrigada, nós agradecemos, em nome da Escola da Administração Superior, a participação excelente nessa quinta-feira de todas e de todos. Parabéns, doutora Glória, pelo aniversário, né, pelo trabalho, pela dedicação, pela competência. Nós desejamos saúde em primeiro lugar, né, saúde para comandar aí a saúde. Parabéns à doutora Ilma pelo trabalho, pelo incentivo, de estarmos aqui o tempo todo, ela sempre nesse diálogo com todos, bem aberto, pela pessoa também estudiosa que ela é,
e dedicada, e muito obrigada pela presença de todos. Doutor Márcio Tadeu, que idealizou esse nosso encontro, e ele está aqui, é um espaço que está aberto para todas e todas, toda semana, enquanto nós estivermos precisando, e eu creio que é um espaço que vai ganhar, que ganhou já o seu tempo e o seu espaço, porque toda semana tem aparecido, tem surgido as pautas, e eu creio que nós vamos permanecer com esse diálogo virtual, mesmo pós-pandemia. Então, muita saúde, um bom trabalho para todos e um excelente final de tarde e de noite. Muito obrigada a todos, obrigada à equipe da escola que aí se encontra e a todos que participaram. Uma boa tarde. Boa tarde.